Nesse momento, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Diz a palavra do Senhor: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. O que nós temos aqui na palavra do Senhor, que podemos contemplar neste momento, é a ação de Deus na vida da igreja. Na vida da igreja, naquela época em que ela estava iniciando. É o que nós conhecemos como igreja primitiva. Uma igreja não institucional, mas uma igreja formada por pessoas, por almas, por seres humanos que precisavam de Deus, como nós precisamos de Deus hoje. Quando nós lemos aqui a palavra do Senhor, a primeira coisa que nós podemos observar é que a atitude da primeira igreja, da igreja primitiva, dessas pessoas, é que elas perseveravam unânimes todos os dias no templo. A primeira coisa que nós podemos destacar aqui no texto é que eles estavam perseverando, eles estavam se esforçando, eles estavam fazendo o possível para viverem uma vida de comunhão, uma vida como igreja, como corpo de Cristo, como homens e mulheres. Não está falando aqui em instituição. Na época não havia a instituição igreja, havia corpo de Cristo formado por homens e mulheres. E eles viviam uma vida de perseverança, estavam perseverando juntos, unidos, em comunhão. Claro que a igreja, por ter surgido lá na cidade de Jerusalém, eles estavam vivendo uma vida perseverando na fé no templo lá em Jerusalém. Em seguida, nós vemos aqui que eles estavam tendo uma prática de vida na qual eles partiam o pão em casa e comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Essa igreja nascente, ela estava se manifestando de uma forma diferente. Eles não centralizavam a sua fé unicamente no templo como os judeus, mas eles estavam neste momento praticando a sua fé diariamente, todos os dias, nas casas. A igreja era formada por homens e mulheres. A igreja era formada por famílias. E assim, eles estavam praticando diariamente, cada dia, num lar. Cada dia, uma família recebendo a igreja nascente. A igreja que estava ali naquele momento levando a comunhão, levando a salvação em Cristo Jesus. Uma igreja atuante, uma igreja viva, uma igreja abençoada, uma igreja que estava indo aonde estava o povo, aonde estavam as pessoas pecadoras que precisavam da misericórdia, da assistência, do socorro, do agir de Deus. Era uma igreja que estava indo, era uma igreja que não estava presa às paredes, era uma igreja que não estava presa a normas humanas, era uma igreja que estava indo de bom grado, com alegria, com singeleza de coração. E durante o ato, durante o culto, eles tinham este momento onde eles partiam o pão e comiam juntos. Não havia exclusão, não havia naquele momento o que a gente vê hoje
quando as pessoas não querem compartilhar, quando as pessoas não querem dividir, quando as pessoas não querem repartir o que têm com outras pessoas que têm necessidade. Claro que naquele momento havia muitas pessoas que passavam dificuldades, pessoas que tinham necessidades, pessoas que eram excluídas, pessoas que eram colocadas de lado, pessoas que não eram bem vistas. Naquela época havia muito isso e hoje não é diferente. Hoje acontece a mesma coisa. A exclusão hoje é muito forte. As pessoas pecadoras hoje têm sofrido demais por causa de preconceitos, por causa de status sociais e por causa de outras coisas mais. Ou seja, o ser humano, infelizmente, sempre tem levado outro ser humano ao sofrimento. Ao lermos a palavra, continuando aqui, nós podemos ver que naquele momento em que a igreja, as pessoas se reuniam diariamente nos lares, eles participavam comendo o alimento, partindo, dividindo, retribuindo entre os presentes. E em meio a isso, eles estavam louvando a Deus, estavam louvando a pessoa de Jesus que havia sofrido por eles, havia sido entregue pelos judeus para que ele fosse morto, e foi morto na cruz do Calvário. Naquele momento, eles estavam louvando a Deus pelo seu amor, por ter enviado o seu único filho, o Senhor Jesus, por ter sofrido por eles, por ter trazido a palavra da salvação e as palavras que edificam a igreja até hoje. Era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam louvando a Deus por aquilo que ele havia feito, estava fazendo e faria na vida da igreja, na vida de seres humanos, de homens e mulheres. Em seguida, nós vimos que há algo maravilhoso que acontece por causa do testemunho da igreja nascente, por causa da existência agora da igreja primitiva, que além deles se reunirem diariamente nos lares, além deles partilharem do alimento, além deles estarem juntos com o coração puro e estarem também louvando a Deus, algo maravilhoso que nós vemos na palavra do Senhor é que eles estavam caindo na graça de todo o povo. O testemunho diário daquela igreja, o testemunho diário desses homens e mulheres estava cativando as pessoas que estavam observando algo diferente. Aquele grupo era um grupo diferente, aquele grupo estava tendo um diferencial que era possível observar. Era um grupo que estava vivendo em amor, era um grupo que estava vivendo em paz, em harmonia. Era um grupo que estava ali vivenciando a ação transformadora de Jesus Cristo através do seu Santo Espírito. Era isso que estava acontecendo naquele momento, naquela época. Era a ação de Deus agindo na vida da igreja, como Ele quer agir hoje. Deus quer agir hoje na sua igreja, em toda a face da terra, porque hoje há muitos problemas com a igreja de Cristo. Ela está muito fragmentada. Cada igreja tem tido um posicionamento diferente, mas é possível que isso mude pela ação transformadora, a ação restauradora, a ação regeneradora de Cristo Jesus em sua igreja na face da terra. Deus quer fazer esta grande obra, Deus quer trazer transformação, Deus quer mudar. E ao continuar a lermos a palavra do Senhor, nós podemos ver que diz o seguinte: e
todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O que nós podemos observar aqui é que esta igreja primitiva, esta igreja nascente, com esse testemunho de vida, estava se tornando um grupo simpático às pessoas que viviam ali naquele lugar. Era uma igreja que era uma igreja simpática ao povo e por isso estava cativando as pessoas, estava atraindo as pessoas pecadoras até ela. E isso é maravilhoso, porque numa época em que as pessoas consideradas pecadoras eram excluídas, eram afastadas, eram ignoradas, eram oprimidas, não eram aceitas, a igreja estava sendo um grande diferencial naquele momento, porque ela estava acolhendo as pessoas sofredoras, ela estava acolhendo naquele momento as pessoas que estavam sofrendo grande preconceito, grande opressão. Era uma igreja acolhedora, ela estava recebendo em si, e por receber em si, ela estava crescendo, ela estava desenvolvendo, ela estava amadurecendo, ela estava testemunhando da graça salvadora em Cristo Jesus. E o mesmo acontece hoje. A igreja de Cristo ela é chamada a ser uma igreja acolhedora, uma igreja com as portas abertas, uma igreja receptiva, uma igreja onde as almas são transformadas, são curadas, são libertas, são restauradas, são regeneradas, são neste momento chamadas por Deus através da igreja que somos nós, não como instituições humanas, mas como uma igreja, corpo de Cristo Jesus, vivo, tanto no passado como hoje, e se fará presente no futuro. Podemos ver então que, em relação ao ser humano, sempre houve sofrimento, sempre houve o pecado agindo, o pecado corrompendo as pessoas, o pecado amarrando as pessoas, o pecado seduzindo as pessoas, cativando as pessoas, afastando as pessoas de Deus. Porque o inimigo de Deus, que era a destruição das vidas humanas, o inimigo de Deus não se preocupa com a humanidade, ele não se preocupa com o ser humano. Muito diferente de Deus, que enviou seu Filho Jesus para a salvação de toda a humanidade, para a salvação do ser humano, para a salvação das pessoas, não importando a sua situação, não importando a sua cor, o seu povo, a sua etnia, o seu status social. O que Deus quer fazer através de Cristo Jesus é salvar a humanidade, é salvar as pessoas que estão sofrendo nesse momento, é resgatar as pessoas pecadoras que estão vivendo no pecado, estão transpirando o pecado, estão distribuindo o pecado por toda parte para seduzir, para cativar e para alimentar cada vez mais o pecado na vida das pessoas. A igreja é chamada nesse momento, ela é chamada a ser um diferencial, ela é chamada, ela é exortada para ir aonde as pessoas pecadoras estão vivendo, onde as pessoas pecadoras estão nesse momento e carecem da glória de Deus, e carecem da graça salvadora de
Deus revelada em Cristo Jesus. E para isso Deus tem nos chamado, para isso Deus tem nos conscientizado, para isso Deus tem feito com que venhamos a ser seus instrumentos na face da terra para apregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus, para que haja grande mudança na vida da sociedade, na vida da humanidade. Deus está neste momento nos chamando, porque Deus confia em nós. Deus, ele acredita no nosso potencial, que nós podemos ir, no nome dele, nós podemos fazer isto porque ele nos comissionou, ele tem nos preparado, ele tem nos dado palavra, ele tem nos dado motivação, tem nos dado ânimo. Então chegou o momento, e o momento é agora. Este é o momento que o Senhor Deus tem preparado para nós. Da mesma forma que a igreja primitiva, naquele momento, estava louvando a Deus pela ação de Deus salvadora, através do seu Filho Jesus, nós temos motivo também para louvar a Deus pelo que Ele fez na nossa vida, pelo que Ele está fazendo agora e pelo que Ele vai continuar a fazer na nossa vida. Tudo isso porque Ele nos ama, tudo isso porque Ele quer nos abençoar, porque a essência de Deus é amor, e Ele quer derramar amor em nossa vida, e Ele quer que nós possamos também repartir desse amor que nós temos recebido, para que possamos levar a essas pessoas que precisam do amor de Deus, precisam do perdão de Deus, precisam se arrepender dos seus pecados e precisam serem salvas em Cristo Jesus. E isto acontecerá através da igreja de Cristo na terra, através de nós, homens e mulheres, seres humanos. Por isso, Deus nos chama nesta hora para que possamos aceitar essa comissão, essa tarefa abençoada e irmos no nome dele para trazer as pessoas pecadoras para a igreja, para se arrepender de seus pecados, para levá-las à salvação em Cristo Jesus. Nesse momento, nós estamos perseverando. Esse é o nosso ideal, essa é a nossa tarefa de perseverarmos, de nos esforçarmos, fazermos tudo aquilo que é possível para trazer essas vidas para Cristo Jesus. É uma forma de trabalho incansável. Deus nos chama para esta grande obra. É um grande ministério, é algo que Deus quer fazer na vida da humanidade, e para isso nós precisamos nos dispor para essa tarefa, assim como a igreja primitiva se dispôs. Ela se colocou à disposição do Senhor Jesus. Era uma igreja que estava trabalhando diariamente, cativando as pessoas pecadoras, atraindo as pessoas pecadoras para que elas pudessem ouvir as boas novas do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Da mesma forma, Deus está nos chamando para que nós possamos com alegria falarmos do amor de Deus, possamos falar da vontade, do desejo que Deus tem na recuperação do ser humano, seja ele pecador ou pecadora, não importando o tamanho do pecado, Deus quer resgatar essas vidas. Deus não quer que essas pessoas fiquem presas às ciladas, às armadilhas do diabo. Deus quer resgatar essas vidas que estão a ponto de entrar pelas portas escancaradas do inferno. Deus quer agir através de nós. Por isso chegou o momento, chegou a hora, é agora para irmos em nome de Jesus. A igreja naquela época estava caindo na graça, na simpatia das pessoas ali da cidade.
porque ela estava fazendo algo pelo pecador, algo pela pecadora. Ela estava fazendo algo para o ser humano e pelo ser humano sofredor que sofria, estava excluído, era tratado praticamente como uma pessoa marginal, à margem da sociedade. E hoje não é diferente. Muitas pessoas hoje estão sofrendo pela exclusão, estão sendo consideradas pecadoras, estão sendo maltratadas, estão sendo empurradas de lado, estão sendo ignoradas, tratadas como nada. E Deus quer resgatar essas vidas, Deus quer transformar essas vidas, Deus quer tornar essas pessoas, em seres humanos de fato, e tirar toda essa maldade que elas têm sofrido por vontade própria ou porque outros seres humanos estão fazendo isso para que elas venham a sofrer. Deus quer agir através de nós. Deus quer que nós possamos ser bênçãos na vida dessas pessoas que estão sofrendo. Não devemos ignorar o fato que Jesus salvou a prostituta, salvou a adúltera, salvou o publicano, salvou aquele homem condenado lá na cruz com ele. Jesus salvou muitas pessoas consideradas pecadoras naquela época, como publicano e outras pessoas mais. Jesus jamais emitiu uma palavra preconceituosa contra qualquer ser humano. Jesus jamais teve alguma atitude de desamor para com alguém naquela época. Muito pelo contrário, Jesus corrigiu, Jesus chamou atenção, Jesus exortou, Jesus tocou na ferida. Jesus estava fazendo com que as pessoas viessem a reagir, viessem a entender, se conscientizar que eram pecadoras, estavam abundantemente vivendo no pecado. Estavam alegres quanto a isso e não conseguiam enxergar a ação do mal, do maligno em suas vidas. Hoje não é diferente. Deus quer resgatar vidas. Deus quer conscientizar a cada um de nós que nós somos chamados para resgatar essas vidas que são maltratadas, essas vidas que estão lá fora, sem saída, essas vidas que não sabem mais o que fazer, vidas que estão sendo perdidas por causa da ação maligna que há na sociedade, que há na humanidade hoje. Deus, nesse momento, tem nos chamado. Pelo que nós vemos aqui, Deus estava acrescentando o Senhor à igreja constantemente aqueles que deviam se salvar. A igreja havia se tornado uma igreja simpática ao povo. Era uma igreja vibrante, era uma igreja que apregoava a salvação, era uma igreja que testemunhava do amor de Deus a toda a humanidade. Nós podemos ver aqui, nós podemos testemunhar que Deus estava agindo. E o mesmo Deus que estava agindo na igreja primitiva quer agir hoje, quer continuar a agir. E por isso Ele nos chama, por isso Ele nos dá o privilégio de sermos seus instrumentos na face da terra. Hoje, a igreja, como instituição, não tem sido atrativa para muita gente. Muitas pessoas em determinados momentos se decepcionaram, se iludiram, ficaram magoadas, machucadas por causa de líderes, por causa de membros, por causa de normativas, por causa de políticas, por causa de tanta coisa que tem acontecido. Porque, infelizmente, muitas coisas do mundo têm adentrado dentro da igreja e têm levado a uma grande fragmentação, tem levado a muita dor, tem levado a muitos problemas que acabam afetando a vida da igreja. E ela acaba não indo mais em direção às pessoas pecadoras que estão sofrendo, que estão padecendo, estão precisando da misericórdia
do arrependimento, da salvação em Cristo Jesus. Por isso, nesta hora, por isso, nesse momento, Deus quer agir na vida da igreja, Deus quer agir na nossa vida, porque nós fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo Jesus. Deus quer agir nesse momento em nossa mente para nos conscientizar da nossa responsabilidade. Deus quer agir no nosso coração para que pessoas se arrependam dos seus pecados e aceitem a salvação em Cristo Jesus. Neste momento, Deus quer agir na nossa vida, Deus quer fazer uma grande obra, Deus quer resgatar a humanidade, Deus quer restaurar nesse momento o ser humano onde quer que ele esteja. O ser humano hoje vive num mundo caótico, num mundo problemático, num mundo que está indo à beira da destruição de todas as formas, porque o egoísmo, a corrupção, a violência, a maldade, tantas coisas têm levado o ser humano a pensar em desistir da vida. Mas Jesus diz em sua palavra que ele veio para trazer vida e vida em abundância. E esse é o papel da igreja, esse é o papel que Deus quer para a sua igreja, que ela venha para trazer vida e vida em abundância para as pessoas que estão sofrendo, que estão perdidas, que estão se sentindo perdidas, que estão a ponto de jogar tudo para cima e fazer bobagens. Deus quer agir através da sua igreja, porque este é o papel da igreja. É tanto o papel social como o papel espiritual da igreja. É ir de encontro ao mundo, é sair das paredes e ir para o mundo, para a comunidade ao redor, para levar não apenas palavras, mas levar palavras e atitudes de transformação, de restauração, de regeneração, de salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que tem agido na nossa vida, esse é o Deus que quer agir na vida de cada um de nós. Esse é o Deus que quer agir na vida da humanidade, esse é o Deus que quer fazer uma grande transformação. Deus agiu no passado, Deus está agindo hoje, Deus vai continuar a agir porque Ele ama a humanidade, Ele quer salvar a humanidade, Ele quer restaurar a humanidade, Ele quer fazer obra tremenda, Ele quer restaurar vidas, Ele quer fazer algo que nenhuma instituição humana, nenhum líder religioso, ninguém pode fazer e ninguém consegue fazer. Deus quer salvar toda a humanidade. Por isso, nesta hora, Ele chama a sua igreja. Ele chama a sua igreja que está distribuída em todo o mundo, em várias denominações cristãs. Nesse momento, Deus chama para que elas possam se despertar e possam sair de si, sair de suas estruturas para ir aonde o povo está, aonde as pessoas pecadoras que fazem parte do povo pecador. Deus quer restaurar essas vidas, Deus quer resgatar essas vidas, Deus quer tirar essas vidas da boca escancarada do inferno que está engolindo, está tragando essas vidas. Deus quer salvá-las, Deus não quer que nenhuma pessoa pecadora se perca. Nós podemos até lembrar da parábola das ovelhas, quando o pastor deixa as ovelhas em determinado momento para resgatar aquela que havia se perdido. Nós podemos ver nessa parábola o grande amor de Deus, que sabendo que aquelas ovelhas estão preparadas, não há perigo para elas, porque elas estão ali em comunhão com Deus, Ele vai em direção àquela que fugiu, que se rebelou, que se perdeu. E hoje, da mesma forma, Deus chama a sua igreja para buscar aquelas pessoas que fugiram, se rebelaram, estão abandonadas, estão perdidas por esse mundo afora. Deus espera de nós
o mínimo. Esse é o mínimo que nós podemos fazer para o nosso Deus. Por isso Deus conta conosco, Deus ele acredita em nós, Deus ele confia em nós e Deus nos convida a ajudá-lo nessa grande tarefa de apregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Por isso Deus tem um plano na nossa vida e da mesma forma Deus tem um plano na vida de todas as pessoas que nesse momento se encontram como pessoas pecadoras. Deus quer levá-las à salvação, assim como Deus agiu na nossa vida para que nós nos arrependêssemos de nossos pecados, para que fizéssemos a profissão de fé, para que nós fôssemos batizados e fôssemos nesse momento participantes do corpo de Cristo Jesus, chamado igreja. Por isso Deus conta conosco para que possamos ir, possamos testemunhar, possamos apregoar, possamos fazer algo para trazer essas pessoas para a salvação em Cristo Jesus. Claro que isso não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, mas Deus, ele confiou essa grande responsabilidade, esse grande ministério a cada um de nós, e não apenas aos pregadores, e não apenas aos evangelistas, e não apenas aos oficiais das igrejas, mas Deus confiou essa grande tarefa a todos os membros da igreja, sendo homens, mulheres, jovens, juvenis, crianças, porque Deus quer resgatar toda a humanidade. Deus quer resgatar todo ser humano. Deus quer resgatar nesse momento, não importando onde viva, Deus quer resgatar todas as almas, para que haja grande transformação na vida da humanidade. Por isso Deus conta conosco e chegou a hora, e chegou o momento de nós como igreja nos conscientizarmos e sairmos para o mundo, para levarmos as boas novas de Cristo Jesus às pessoas que precisam nesse momento, as pessoas que estão lá fora abandonadas, estão perdidas, estão esquecidas, estão ignoradas, sofrem preconceito, sofrem perseguição, são tidas como nada, como não existente, nem são consideradas gente. Por isso, nesse momento, Deus nos convida, Deus nos desafia, Deus nos comissiona a irmos até elas e dizemos que Jesus tem um plano na vida delas. Da mesma forma que Deus tem um plano na nossa vida, Deus nos chama para sermos uma igreja simpática ao povo à nossa volta. Deus nos chama para sermos uma igreja simpática a todas as pessoas que vivem ao nosso redor, não importando quem são, não importando a posição que elas ocupam, não importando quem quer que elas sejam, porque Deus quer restaurar, Deus quer resgatar, Deus quer salvar todas as pessoas em nome de Jesus. Por isso, nesse momento, vamos orar, vamos pedir a Deus. Senhor Deus, nesse momento em que nós estamos aqui, nós estamos confiantes que Tu quer, Senhor, agir através de nós como instrumentos. Tu quer, Senhor, resgatar vidas, quer salvar vidas e através de nós, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que esteja nos motivando cada vez mais, nos dando palavras, Senhor, nos aperfeiçoando, para que possamos ir com alegria, com ousadia, testemunharmos para essas pessoas, para falarmos do Teu amor, que é a salvação em Cristo Jesus, o Teu Filho é enviado para nos salvar dos nossos pecados. Senhor Deus, remove todo o preconceito, remove nesse momento toda ignorância, remove nesse momento toda a covardia, toda a timidez, Senhor. Remove tudo isso que tem segurado a Tua igreja para que ela não vá em direção a essas pessoas que precisam da salvação. Senhor Deus, nesse momento nós pedimos que esteja nos abençoando, Senhor, para que todas essas vidas possam ser alcançadas. Haja arrependimento, Senhor, haja arrependimento e todas as pessoas pecadoras possam enxergar, possam receber da Tua graça e possa haver
grande transformação, grande restauração, libertação de vidas. Nesse momento, Senhor, em que nós estamos aqui, nós pedimos porque só Tu, Senhor, pode fazer esta obra maravilhosa. É apenas através de Ti que a água da vida pode jorrar em nós e através de nós e alcançar essas pessoas tidas como pecadoras e pessoas que são pecadoras de fato. Nesta hora, Senhor, que nós estamos reunidos aqui, nós queremos te agradecer porque agiste em nossa vida, tem nos abençoado, tem iluminado nosso caminhar. Age através de nós. Prepara-nos, Senhor, neste momento, porque nós queremos ser teus instrumentos aqui na terra. Nós queremos apregoar as boas novas da salvação no teu Filho Jesus. Seja, Senhor, age através de nós. É o que nós te pedimos, é nesse momento, nesta hora. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.